Estamos vivendo um tempo de grandes desafios e principalmente superando a nós mesmos aqui no nosso programa Por Trás da TI, trazendo grandes líderes, conversas novas, perspectivas novas, mas nunca perdendo de vista a importância da tecnologia estar servindo as pessoas e principalmente de uma forma mais segura. E a minha conversa de hoje é com Ronaldo Toshio. Toshio, seja muito bem-vindo. Prazer poder te receber aqui. Bom dia e obrigado. Um grande prazer. Toshio, nós começamos sempre o nosso diálogo aqui falando das nossas origens, da essência, de família, de boas lembranças na época da nossa infância. Vem lembranças aí, Toshio? Bastante. Assim, eu sou de uma família japonesa, né? Assim, me criei na zona sul de São Paulo, perto de Interlagos, perto do autódromo, então isso é uma das minhas paixões, inclusive, né? E eu fui sempre de uma classe média, né? Então eu estudei em escola particular, então eu tive bastante desafio, né? Assim, uma infância bastante saudável, né? Assim, andava bastante de bicicleta, ficava na rua, jogava fliperama, como qualquer moleque novinho, né? E assim, era muito cobrado pro estudo, né? Ô Toshio, e é interessante você falar sobre brincar na rua, aquela infância feliz em São Paulo. Mas na sua época, e principalmente na região que você nasceu, que é Interlagos, que eu adoro também, era possível brincar na rua? Sim, tinha até carrinho de rolimã. Carrinho de rolimã, né? Empinava pipa, me cortava direto, né? Assim, então era... Criança que não se machuca não é criança, né? É verdade. Toshio, lembranças dessa época ainda, porque assim, a nossa geração, ela foi impactada por muita coisa, né? Então assim, não era comum ter televisões em todos os ambientes, era uma televisão para a gente poder aprender ali. Tinha os desenhos da nossa época, né? As referências da nossa época. Você lembra ainda de alguma coisa daquela época? Lembro. Sempre tinha aquela televisãozinha, sempre Toshiba preto e branco, né? Assim, era do quarto da minha mãe, né? O Atari. O né? Atari, então, é verdade. Assim, eu cheguei a jogar o Odyssey, né? Então eu tive uma infância assim, coisa que a gente não tem hoje, né? Assim, controle pelo celular. Então eu falava, mãe, vou voltar ao final do dia. E tudo bem, né? A mãe não ficava lá, ô filho, você tá aí, você tá acordado, você tá vivo? Não tinha isso, né? Era simplesmente falar assim, ó, tô lá no fliperama. Então se tivesse algum problema, minha mãe ia me buscar no fliperama, né? Pela orelha, né? Mas era isso. Toshio, você sempre foi visto na família, pelos amigos, como um ótimo estudante? Você gostava muito de lógica? Eu era muito diferente do meu irmão. irmão, né? Assim, meu irmão sempre estudou muito, ele era sempre primeiro, segundo ou terceiro da sala. Eu não estudava muito e ficava entre sétimo, oitavo, e passava de ano sempre, né? Inclusive, depois de adulto, até minha mãe conversou, falei, pô, você tinha que ficar se matando para passar de ano e você não estudava, né? E eu gostava muito de matemática, né? Então, desde sempre eu fui muito de lógica, né? E aí, assim, aquele negócio meio que hacker, né? Todo brinquedo que meu pai comprava, no dia seguinte estava sem roda, sem parafuso, né? E meu pai ficava maluco, né? Assim, eu lembro quando eu ganhei meu primeiro computador, eu formatava acho que 3 vezes por mês. 3 vezes por mês? Porque eu ficava fuçando, né? Não tinha curso, né? Então eu tinha que aprender na raça, né? No Civirol, né? Então eu vou falar do Civirol daqui a pouco também. Interessante isso, né? Porque você sabe que eu tô tendo a grande oportunidade de entrevistar centenas de profissionais da área de tecnologia e uma das boas coincidências, né, é essa paixão pela lógica, é essa facilidade, né, de entender um pouco os números. Então, tá aí, né, ótimos profissionais que vieram dessa... Teve até um fato engraçado quando eu era criança, porque tinha uma professora de matemática que falou assim, o Toshio não foi muito bem e tal. Aí eu falei assim, tá bom, então vou tirar 10 na próxima. E tirei. Né? Minha mãe até me comenta até hoje, né? Na reunião de pais e mestres, fala assim, ele falou que ia tirar 10 e tirou mesmo. Então, quando ele queria estudar, ele estudava. Né? Tem então, essa, né? eu sempre sou movido a desafio, né? Toshio, a informática da nossa época impactou a sua vida como impactou a minha também. O início dos computadores, né, nas nossas casas. E aí começa aquela coisa de decidir o que vai fazer, né? Como profissão, os estudos. Como que foi essa juventude já migrando para o início do trabalho, né? De uma profissão? Bom, em 95 eu fiz a Escola Técnica Federal, sou formado em técnico eletrotécnico, né?
E aí a grande frustração e motivador, né, dessa mudança, porque naturalmente minha carreira tenderia para ser engenheiro elétrico, mecatrônico, né? Mas na época, em 97, o estágio mais concorrido era da Asa Boveri, a BB. Da BB. Né? Então eu pagava acho que em torno de R$ 760, enquanto todos os outros estágios pagavam 350, alguma coisa assim, né? E a federal são 4 anos, né? Terceiro colegial, mais o último de especialização. Tá. Aí, assim, na etapa final participava terceiro e quarto ano. Eu fui o único do terceiro ano que passou até a etapa final. Né? Era eu do terceiro ano e 3 do quarto ano. Eu falei, caramba, sou o único do terceiro ano que passou até o final. E aí o que me reprovou foi Excel. Aí eu falei assim, depois disso, eu falei assim, agora é questão de honra que eu vou aprender informática. Pô, eu estudei, sou qualificado e não tenho informática. Então, assim, raiva, né? Fiquei com muita raiva. Falei assim, putz, o que me reprovou foi informática. Então agora é questão de honra, eu vou aprender. E vou aprender na raça. Né? Então esse foi o grande ponto. Né? E eu entrar para o mundo de informática, depois que eu entrei na Philips e tal, engenheiro ganhava R$ 1.300. Eu falei assim, mas programador também ganha 1.300, não precisa de faculdade. Né? E meu pai, na época, ele era do Itaú, líder de sistemas. Né? Eu falei assim, então você faz o curso de COBOL, que nem todos os office boys, estagiários, e vai fazer a prova, eu não vou te ajudar. Né? Então essa cobrança de família japonesa sempre foi assim. Eu falei assim, não tem que ir aqui não, você vai se ferrar e vai estudar. É o famoso se virou, né? Então se vira, né? Então, quando entrei em 2000 no Itaú, antes do bug do milênio, participei do processo seletivo, né? Inclusive minha professora do COBOL também participou, eu passei, ela não passou. Então de 80 candidatos passou 6. Dos outros 5 eu já trabalhava na área, e eu era cru, né? Só tinha o curso, tinha certificado, bacana, né? Que legal. Passei com 10 e passei, e minha instrutora não passou. Né? Então eu falei assim, putz, tô bem. Olha só. Inclusive foi muito, muito interessante, porque no dia da admissão, né, o Olavo Pujol, que era o gerente da área, falou assim, seu pai trabalha aqui? Sim, trabalho. Porque ninguém ficou sabendo. Eu falei assim, então, era pra eu passar. Assim, meu pai não ia me ajudar não, eu tive que estudar. Né? Então por isso que eu passei e agora vamos começar, né? Que bacana. Ou seja, então, o início da jornada, né, com aquelas conquistas importantes, né, dos primeiros passos, e aí uma carreira que começa. Aí tem que fazer aquele trabalho de amadurecer, de ganhar maturidade, né, e tudo mais. E como que foi essa jornada pós-Philips, Itaú, e como que foi? Tá, aí eu saí do mundo de eletrotécnica e comecei a virar programador, né? Então eu virei programador júnior lá. Meu pai falou assim, entra no Itaú, né, depois que você vê, você faz o seu caminho. Né? E eu fiquei quase 14 anos no Itaú. 14 anos. Então, no começo, eu comecei a fazer programação, eu já era moderador de guia do hardware e tal, porque eu ficava fuçando, então comecei a ficar especialista em hardware, né? E aí, falei assim, comecei a estudar na raça e tal, entrei pelo COBOL e comecei a fazer ASP, né? Que é a parte do começo da internet, né? E aí, falei assim, eu lembro muito bem, o meu ex-chefe, o Leandro, falou assim, estuda, rala, depois você faz o curso para tirar dúvida. Então, o Civirol, né, veio dessa época. Falei assim, você vai ralar e depois que eu te dou curso, se precisar. Né? E então foi muito comum isso, muito constante, né? Muitos desafios que eu tive lá e sem curso. Então, hoje o profissional que eu sou é muito de autodidata. Né? Então, eu falei assim, mas precisa da informação, precisa garimpar. Né? Então, virei especialista de Google, né? Assim, de fazer pesquisa e começar a resolver os problemas. E muitas vezes, né, Toshio, as pessoas perguntam sobre a nossa profissão. É até difícil a gente explicar para os nossos pais, para os amigos, né, quem não é da área, o que a gente faz de fato, né? A gente conserta micro, né? Conserta micro, né? O pessoal chega com o celular, resolve o problema no celular aqui. Mas assim, uma característica da nossa profissão tem que ser muito curioso, né, Toshio? Não pode aceitar, por que é isso? Isso daqui é porque é assim. Não. Né? Ou seja, os melhores sempre são aqueles que perguntam, que olha, desmonta, tenta fazer de novo, né? Que hoje a gente chama da inovação, né? Ou seja, uma cultura de inovação é muito isso, de experimentação, né? Toshio, e quando foi aquele momento que você, na sua carreira, entendeu que uma especialização, uma dedicação em cibersegurança poderia delinear ainda melhor a sua carreira? Você tem uma carreira super bonita, super reconhecido pelo mercado, premiado, né? Ou seja, conferencista, né? E como que foi isso? Como que cyber chega na sua vida com uma carreira de
programação tão... Na verdade, assim, quando entrei no Itaú, eu comecei a fazer, eu era programador, né, ASP, VB e tal, e eu fiquei naquele dilema, assim, ou eu pagava uma certificação, né, porque eu queria ir para suporte, né, então eu paguei MCSA, e aí eu falei assim, ou eu compro um carro ou eu faço certificação. Então eu estudava de segunda a segunda, né, então trabalhava, fazia faculdade de noite, fazia inglês no sábado e certificação no domingo. Então não tinha nenhum dia de descanso, né, então eu fiquei 6 meses estudando, né. Tirei a certificação MCSE e depois eu falei assim, eu comecei a fazer suporte na própria área da fábrica de software, né? Então chegou um certo ponto em 2004 eu falei assim, putz, queria entrar para suporte, né? E aí meu chefe falou assim, eu não vejo um cara melhor. Inclusive o meu genro é o superintendente da área de suporte. Faz entrevista lá e se passar, beleza, pode ir, né? E aí em 2006, aí que eu comecei a entrar em segurança, porque aí veio o primeiro DLP do Brasil, que foi no Itaú, né? E aí chegou o desafio para mim, falei assim, tem que implantar. Que era o DLP da Symantec, né? Então eu tinha que fazer um projeto de 3 milhões de dólares, né? 17 servidores, mais Solaris, mais banco de dados e tal. E eu falei assim, eu analista júnior, num projeto gigante. Gigante. Né? Foi um dos primeiros do Brasil, né, Toshio? Foi o primeiro do Brasil. DLP em 2006, poxa, ninguém tinha. Ninguém tinha. Né? E aí eu falei assim, tem que fazer. E aí tive que fazer, né? Falei assim, mas e curso? Não. Pega o manual, estuda e faz. Vai com a consultoria e vai fazendo. Né? Então, nessa época eu aprendi a fazer inspeção regular, né? Fazer política, entender qual que é o conceito, né? Então nessa época eu falei assim, aí comecei a entrar em segurança, só que era do lado técnico. Né? Eu não era da área de segurança. Eu falei assim, mas eu queria entrar em segurança, mas não tem vaga. Né? Porque segurança era mais governança. Né? Eu falei assim, mas eu vou entrar de um jeito. Aí entro como projeto, né? um cara de projeto na segurança, fazendo operação de segurança. Né? E aí que eu comecei a entrar na segurança mesmo. Que bacana. Bem no início de tudo, né, Toshio? Sua trajetória é bem no início, porque o início dos anos 2000, segurança da informação era muito rudimentar ainda. Sim, não tinha regulação, né? Não tinha regulação, né? Então era bastante primitivo, né? Você tinha que fazer bastante coisa que eu nem entendia que era segurança, né? Por exemplo, a continuidade de negócio, né? Fazer o site de DR, plano de contingência, né? Quando tem o fechamento do sindicato nos bancos e tal, tinha que montar aqueles sites de contingência. Então eu falei assim, putz, isso aqui é continuidade de negócio. Só que eu fazia na prática. Né? A ITIL era na prática, a COBIT era na prática. Aí quando eu tive que fazer as certificações ITIL e COBIT, eu falei, é só lembrar o que eu fiz em Itaú. E aí passava na prova, que né? Bacana. Então foi tipo uma semana de estudo e fazer a prova. Aí eu falei assim, eu já tenho isso aqui prática, né? Toshio, você sabe que, conhecendo um pouco mais da sua história, um dos bonitos propósitos, né, que um profissional que se dedica há anos como você, né, à área de cyber, é que o propósito é que a gente traga uma vida, né, com mais consciência, né, e um pouco mais segura para as pessoas e para as organizações, né? Então, quando alguém pergunta, poxa, o que você faz? Cara, eu tento proteger as pessoas digitalmente, orientar as pessoas digitalmente, né? Combater o lado negro da força, o lado mal da força, né? Com as técnicas, com a resiliência, né? Com tudo aquilo que a gente aprendeu. Então, é uma profissão que tem um propósito muito bonito. Né? Sim, sim. Eu lembro até de um episódio que foi recente, né? Eu tava viajando em abril do ano passado, né? E na conexão em Atlanta, ligou uma pessoa do BNP Paribas, que eu trabalhei lá, né? Então lá eu fiz a parte de DevSecOps, né? De AppSec. E na saída, né, da empresa eu fiz um workshop. Então, assim, eu fiz um manual de boas práticas de segurança. Então, assim, isso aqui é copyleft. É um presente meu para vocês. Olha que bonito. Como um cara de segurança. Então, quando eu veio em abril, o cara me ligou e falou assim, eu te liguei porque eu lembrei da sua palestra, que você deu pra gente, como pessoa física, né? Então, isso é gratificante. Você fala assim, eu fiz um presente, né, para as pessoas que foram minhas amigas no processo e fixou, né? Então, isso esquenta o coração, né? Esquenta o coração, porque é devolver um pouquinho daquilo que a gente recebeu muito em abundância, né? Toshio, e deixar esse legado é uma responsabilidade da nossa geração. É até um mindset hacker, né, que eles fazem, né? O conhecimento é livre e deve ser compartilhado. Né? Assim, não é porque eu tenho conhecimento que eu tenho que suprir o conhecimento só para mim. Né? Então, acho que é o bem que a gente faz para os outros. Né? Então, compartilhar. Toshio, nós sabemos também que a nossa profissão ela é envolvente, a gente adora, nos desafia todos os dias a
conhecer mais, a se atualizar. A gente nunca sabe o bastante, né? E sempre correndo atrás. E um grande desafio para nós é liderar pessoas, né? É conseguir traduzir tudo isso numa linguagem de negócio, né? É conseguir abrir um diálogo no board da companhia, né? E colocar o tema de cybersecurity como continuidade de negócio, né? Uma discussão de risco, né? E isso é o que nos desafia todo tempo, né? Como que você tem se preparado, Toshio, para isso? Que coisa que a gente não aprendeu lá na base, que nós estamos aprendendo agora. Liderar pessoas, traduzir cyber para o negócio e para o conselho. É uma coisa que eu aprendi durante a carreira, né? Tive outros chefes também. E um que foi marcante foi o Leandro Benaton, né? Porque quando eu comecei a trabalhar no Terra, ele já era o gerente de segurança, né? E eu entrei lá como sênior. Então eu via assim a educação que ele tinha com as pessoas, desde a moça da limpeza até o presidente, né? Então eu falei assim, não é porque eu tenho um cargo hoje de CISO que eu tenho que destratar as pessoas. Pelo contrário, né? Se eu sou CISO na empresa que eu trabalho, fora da empresa, eu sou uma pessoa normal, como qualquer outra pessoa, né? Então acho que esse tipo de educação é o que faz as pessoas ficarem próximas a você. É verdade. Né? Então, eu tenho no histórico, né, de empresas que eu passei, que eu acabei puxando pessoas que eram da minha confiança e vieram, né? Então, acho que esse é o legado que a gente deixa como líder, de as pessoas querem trabalhar com você, independente de onde você for. É verdade. Né, de carregar as pessoas, né? Então, eu tenho um super orgulho, né? Assim, lá na Clara, eu puxei 3 pessoas que estão lá muito bem, subiram na carreira também. E um deles falou assim, não, você é eu tenho gratidão eterna. Eu falei assim, não, você não tem que me agradecer, porque quem fez isso, o caminho foi você. Eu só te dei o mecanismo e os atalhos para você chegar no lugar. Né? Então, hoje, quando ele tem algum mérito, eu falo assim, nossa, parabéns, tal, e ele me chama de monstro, mestre. Né? Eu falo assim, cara, não tô nesse lugar. Seu, né? Eu só tive a oportunidade de Sim, te orientar. Alavancar, né? E aí a gente pensa assim, né? Quanto mais a gente conhece, mais a gente fala assim, nossa, eu preciso aprender mais, né? Porque eu penso assim que é sempre um estímulo, né? Se eu tô aqui e a pessoa tá chegando, eu tenho o estímulo de também levantar mais o voo, né? Então isso que estimula a gente hoje a estudar sempre. Toshio, é uma impressão minha ou a sua dedicação ao setor financeiro do nosso país foi uma escolha, assim, natural da sua jornada? Acho que foi mais, assim, uma coincidência. Né, que eu passei por ter ficado muito tempo no Itaú, isso me dá uma grande chancela. Né? Eu conheci muito a parte do banco, que eu passei em diversas áreas, né? Fui de fábrica de software, fui para suporte, fui para auditoria, né? Depois para segurança. Então eu passei um leque muito grande, né? Não fiquei somente na desenvolvimento ou só suporte, eu passei por muitas áreas, né? É o que sempre as pessoas falam assim, pô, você tem que mudar de empresa a cada 2, 3 anos, né? Eu falei assim, eu fiz isso dentro do Itaú, né? Eu entrei lá tecnicamente, programador, entrei depois para suporte, virei auditor, conheci os processos para depois entender de negócio. Né? E depois voar para outros lugares. Perfeito, para ser gestor, por exemplo, né? Muito bacana. Toshio, uma das nossas obrigações, eu vou usar essa palavra forte, né? Obrigações aqui, é deixar uma mensagem para as novas gerações que estão chegando. O que nós estamos fazendo aqui é documentando histórias, conversas, experiências, insights, né? Para deixar essa história da TI brasileira muito bem representada, né, por vocês, para daqui 100 anos, por exemplo. O que nós podemos deixar como mensagem, né, para um jovem da Grande São Paulo, possivelmente lá da região de ou do Brasil inteiro, Interlagos, né, com 15, 17 anos, querendo uma profissão na área de tecnologia, em especial em cibersegurança. Que mensagem você deixaria para esse jovem? É sempre o alicerce, né? Que a gente teve até uma conversa recente, né, nos grupos de LinkedIn, né? Porque todo mundo hoje acha que segurança é só segurança, né? Se você não tiver um alicerce muito bem sedimentado, você não consegue aplicar a segurança onde deveria, né? Hoje, diferente da nossa época, inclusive por isso que eu trouxe o livro, na nossa época, a gente tinha que ir atrás da informação. Esse é um livro que eu paguei 15% do meu salário. 15% do salário. Windows XP Professional. Do Mark Minasi, né? Olha só. E hoje, diferente da nossa época, a gente tem muita informação hoje.
E lá na nossa época a gente não tinha YouTube, não tinha Wikipedia, não tinha Google. não tinha Google, né? Então a gente tinha que comprar informação, né? Hoje a informação é muito abundante, né? E que dificulta também a escolha dos jovens, né? De escolher no que focar. Né? Porque naturalmente segurança, você tem lá processos, então assim, se você vai para o lado de governança, você tem que entender de processos, de negócio, tal. E se for para a área de tecnologia, aí é um mundo muito grande. Né? Porque você tem desde aplicações, infraestrutura, rede, então você tem N controles, só que você precisa entender a TI. Né? Então hoje ficou uma discussão muito grande, assim, o que eu faço para ser um pentester? Né? Você devia saber programação. Né? Aí a pessoa, não, mas programação vai demorar muito tempo. Assim, então, mas esse tempo que é importante. Porque na hora que você descobre uma vulnerabilidade, você tem que traduzir para o desenvolvedor e falar assim, você tem que resolver porque vai acontecer isso, se deixar vulnerável. Né? Então, isso que eu acho que é a grande mensagem que a gente tem que deixar hoje para a juventude, que, assim, é doído, você tem que estudar para depois você virar... É que nem medicina, eu sempre extrapolo por esse exemplo para os meus meninos. Assim, medicina, a pessoa faz 6 anos de faculdade, 2 anos de residência para virar clínico geral, que seria o nosso analista. Né? Para você virar os segurança especialistas, CISO e tal, é uma especialização como se fosse cardiologia, neurologia. Né? Então, assim, você tem que ter todo um background para depois você ser um cara de segurança. É verdade. Ou seja, construir uma carreira sem buscar atalhos, né, Sim, Ronaldo? Eu acho que esse é o grande exatamente. ponto, né? Os atalhos são muito perigosos, criar essa base bem sedimentada que você comentou, porque isso ninguém vai te tirar nunca da vida, né? Isso é o seu maior patrimônio. Patrimônio, o conhecimento, a base. Muito bacana. Toshio, falando um pouquinho, além de trabalho, nas horas vagas, você tem um hobby que eu gosto muito também, que é andar de bike. O que o Toshio gosta de fazer nas horas vagas? Bom, eu tenho 4 bikes, uma de cada tipo, uma speed, uma dobrável, uma mountain bike e uma de triatlo. Tá. Né? Então, eu sempre gostei de andar de bike, eu fui um dos primeiros a usar o bicicletário do Itaú, então eu ia todo dia de bike. Olha que legal. Né? E um outro hobby, eu sempre gostei muito de corrida, né? de carro, então eu tenho um carro para track day. Tá. Né? Eu ajudo a equipe dos meus amigos também no Campeonato Paulista, né? Então esse é um super hobby. Que legal. Ronaldo Toshio, que alegria poder bater esse papo contigo, deixar registrado aqui essa história de superação que é a sua, de muita resiliência. Eu te desejo uma jornada de muito sucesso, grandes desafios para você. Eu sempre estou dizendo aqui, nós estamos no melhor momento onde nós poderíamos estar, né? Ou seja, galgando crescimento, espaço, a nossa profissão sendo reconhecida, né? E a gente tendo oportunidade de participar de grandes histórias de empresas e de pessoas. Parabéns pela sua jornada, Obrigado. Ronaldo. Obrigado. Parabéns, valeu, obrigado. Aê!